Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, é o primeiro Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 3, vamos ler os primeiros 2 versículos de Mateus. Já toda a gente está lá? Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Não disse o capítulo, foi? Era para ver se vocês tinham revelação do Espírito Santo. Qual era? Às vezes acontece. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor Espírito Santo, entregamos esta palavra nas tuas mãos. Foste tu que a deste a Mateus. E hoje te pedimos que a possas trazer aqui aos nossos corações, que possas tocar nas nossas vidas, que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que possas preparar o nosso coração como uma terra fértil, para que a tua palavra possa chegar, possa ser ministrada, possa ser semeada, possa germinar e dar fruto, e fruto que permaneça e que traga mudança e transformação, Senhor. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por tudo o que estás a fazer nesta hora, Senhor. Que não seja apenas uma palavra lançada, mas que seja algo profético que é lançado nas nossas vidas. É o que te pedimos no nome santo de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Então, fala de arrependimento esta passagem. Arrependimento é o princípio de toda a mudança. Ninguém consegue mudar sem arrependimento. As pessoas podem dizer que sim. Na prática, a gente vê que isso não é possível. Arrependimento é uma decisão, é um posicionamento que nós temos que ter e que muitas vezes obriga a ter muita coragem. Porquê? Porque é algo que vai mudar as nossas vidas, é algo que às vezes nós fingimos que não aconteceu alguma coisa para que tenha necessidade de haver arrependimento e tentamos fazer de contas que o tempo vai passando, o sol vai se pondo, o sol vai nascendo e achamos que tudo passa. Mas tem que haver, às vezes, um momento na nossa vida em que nós temos que perceber, temos que mudar a nossa vida, temos que ter essa coragem de tomar essa decisão e esse posicionamento. Como eu disse, na próxima semana nós estaremos a celebrar tabernáculos e no domingo passado nós celebramos a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, o início do novo ano bíblico. Lembram-se? Entramos no ano 5784, com essa palavra do ano do milagre, um novo ciclo, uma nova estação divina. E nós falámos, o Senhor falou-nos de como sair do ano antigo para entrar do ano novo, como é que a gente faz quando a gente para entrar em algo temos que sair. Lembram? A gente para entrar no carro temos que sair de casa. Ninguém consegue, sem sair de casa, entrar no carro ou entrar no autocarro ou no que quer que seja. Falámos também de aquilo que nós iremos colher é aquilo que nós semeamos. Agora, nós podemos, ainda estamos a tempo de cuidar dessa semeadura se ela não foi boa. E mais uma vez, no mundo espiritual, funciona exatamente como no mundo físico, certas coisas. O que eu semeio é o que eu vou colher. É como na agricultura, se eu semear melão, eu vou ter melão, não vou ter batata, e vice-versa. E nós temos que ter esse cuidado e perceber isso. E o povo judeu, que é uma referência para nós em muita coisa, porque eles foram muito bem ensinados por Deus desde o início, porque eles cumprem, às vezes de uma forma até exagerada, os princípios que o Senhor manda, mas eles têm princípios debaixo da palavra de Deus, que são muito válidos e que são muito interessantes para nós. E um dos princípios que eles têm, uma das formas que eles têm de viver é que após o início da festa das trombetas, que nós celebramos no domingo, mas tinha acontecido na sexta, e fizemos aqui essa celebração também no nosso cenáculo à sexta-feira, o que é que eles fazem? Eles nos 10 dias seguintes ao início do ano, eles usam esses 10 dias para realmente avaliar o que se passou e preparar-se para entrar num novo tempo. E a gente pode pensar assim, então, mas porquê é que eles fazem isso depois do ano acontecer e não fazem antes? Porque tudo tem uma razão. Por causa dos 10 dias. Porque depois desses 10 dias, eles têm um tempo especial que se chama Yom Kippur, que é o dia da expiação, que vai começar hoje ao final do dia e termina amanhã ao final do dia, que é um dia em que o povo judeu se abstém completamente de comer e de beber durante 25 horas, não são 24. O dia tem 24, mas eles fazem 25. Durante 25 horas, eles não comem nem bebem, porque estão a jejuar pelo arrependimento, não só dos seus pecados, pelos da sua casa, pelos da sua nação, pelos pecados dos outros. Porquê? Porque nós somos um corpo. Nós hoje somos um corpo de Cristo e eles não têm essa noção, mas eles sabem que o que um faz influencia o outro. Dar-vos um exemplo. Quando uma nação
como a nação de Portugal, aprova uma lei que diz que o aborto é legal, está a atrair maldição para a nação toda. Para ti e para mim também. Mesmo a gente sem ter nada a ver com isso. E mesmo connosco a dizer, se depender de mim, eu digo que não. Portanto, é por isso que se ora e se jejua pelos pecados da nação, pela corrupção da nação, por outras coisas. Porquê? Porque Deus pode mudar, sim. Nós temos que orar pelas autoridades que estão instituídas. A Bíblia ensina-nos isso. Mas nós também podemos orar e devemos orar para que Deus mude o coração dessas autoridades. Para que essas autoridades conheçam Jesus e possam mudar e deixar de ter apenas a ganância e a luta pelo poder como um objetivo de vida. E é isso que o povo faz durante estes 10 dias. Durante estes 10 dias, entre trombetas e Yom Kippur, o povo faz o quê? Avalia o ano que terminou. Lembro, parênteses, o Yom Kippur, o dia da expiação, era o dia em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados da nação inteira. Lembram? A gente em Tabernáculos vai falar isso com mais detalhe. O sacerdote, naquele dia, entrava preso por uma cordinha, porque ele podia morrer, não é? E ia ao Santo dos Santos pedir perdão pelos pecados da nação. Ele levava uns sininhos, aqui nesta zona do tornozelo, e quando alguém que estava cá fora deixava de ouvir os sininhos, percebia que o sacerdote tinha morrido. E então a corda que ele levava à cintura era para o puxar e para o trazer de volta. Porque com Deus não se brinca. Com a glória de Deus não se brinca, mas com a justiça de Deus também não se brinca. E o sacerdote tinha tanto respeito por este dia, tanta reverência com Deus, que segundo os historiadores, o sumo sacerdote, naquele tempo, nem dormia nessa noite. Para quê? Para não se dar o caso de ele pecar durante os seus sonhos. E ele sabia que se estivesse em pecado, não poderia entrar lá. Hoje connosco é tudo diferente. Nós temos Jesus. Não precisamos de fazer sacrifícios, que já fez sacrifício por nós. Mas é importante nós termos esta visão. Então eles fazem esta análise para perceber o quê? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de uma forma que podia ter feito melhor? O que é que eu não fiz e deveria ter feito? Como nós aprendemos, nós podemos pecar por ação ou pecar por omissão. É tão pecado eu fazer uma coisa que não devo, como eu saber que devia fazer uma e não a fazer. É exatamente a mesma coisa. É um pecado por omissão ou um pecado por ação. E eles entenderam isso e eles percebem e vão colecionando essas áreas que eles têm que pedir perdão e se arrepender nesse dia do Yom Kippur. Isto são pormenores importantes que nós temos que reter, porque estão na palavra de Deus. Deus não nos diz para fazermos isso. Mas nós que somos enxertados na videira que é Jesus, podemos e devemos aproveitar estes conceitos, estes princípios do povo, como Jesus fazia. Porque Jesus fazia isto. Jesus, era Deus feito homem. Mas Jesus fazia estes 10 dias de avaliação e Jesus fazia o dia da expiação. Então, se nós temos Jesus como referência, nós devemos fazer isso. E porquê é que eles fazem durante 10 dias e não 11, ou 9, ou 3? Porque nada com Deus é por acaso. E nós sabemos que o número 10 na Bíblia é um número que representa julgamento, perfeição, ordenança, como os 10 mandamentos, representa o que é o certo. Então, é durante 10 dias que eles vão buscando, e eles vão por áreas da vida deles e vão avaliando isso. E não só. É que cada semana é um ciclo de 7 dias. E a primeira semana que começa depois do Yom Kippur, começa sempre com tabernáculos. Ou seja, o povo judeu entendeu que eu me arrependo, eu me avalio, eu me arrependo e a seguir eu posso celebrar uma festa, que para eles é uma festa que fala de vida, para nós é uma festa que fala de Jesus. É uma festa que fala de mudança. Por isso é importante esta avaliação e este arrependimento que nós podemos ter. Por isso o Senhor hoje nos vem falar sobre arrependimento. Por isso o Senhor hoje nos trouxe esta passagem de Mateus, em que João, o Batista, não o nosso João, em que João, o Batista, estava a pregar sobre arrependimento. E é importante nós percebermos isto. Mas deixa-me sugerir-te uma coisa. Se puderes amanhã fazer um jejum, se ainda não avaliaste o teu ano, se puderes tirar um tempo entre hoje e amanhã para avaliar o teu ano, não para fazer algo, não porque o povo judeu faz. Não é porque o povo judeu faz. É porque é importante nós fazermos. Se puderes, faz um jejum amanhã. Avalia a tua vida. Prepara-te para a festa de tabernáculos. Prepara-te para o ano que vem aí. Amém? O arrependimento de João Batista é um arrependimento que deve estar presente na nossa vida. A Bíblia descreve o arrependimento como nós temos a perfeita realização que temos um pecado na nossa vida. Nós temos a noção perfeita que temos um pecado e, como tal, isso traz tristeza, traz desejo de mudar, traz vontade de mudar e deve nos levar a mudar completamente as nossas ações e os nossos pensamentos. E arrependimento quer dizer o quê? Quer dizer que eu não volto a fazer aquilo que fiz. Arrependimento quer dizer que se eu vou nesta direção,
eu dou uma volta de 180 graus e vou para outra direção. Eu sei que a gente já ouviu pessoas na internet dizer que eu vou dar uma volta de 360 graus na minha vida. Se derem, ficam no mesmo caminho. Okay? Acredito que não seja porque querem continuar a pecar, é porque se esqueceram do que aprenderam na primária. A gente na primária aprende os graus e os ângulos. Realmente, se eu vou neste caminho, eu tenho que mudar. Arrependimento é isso. Arrependimento não é fechar os olhos e fazer de contas que não vejo aquilo que eu estou a fazer ou não tocar no tema, não tocar no assunto. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Que eu fui apanhado e eu até choro e coisa e tal e percebem que eu fiz uma coisa que eu não devia. Arrependimento é eu mudar. Independentemente de eu ser apanhado por alguém, de eu ser apanhado por Deus, o que interessa é eu perceber que eu tenho que mudar alguma coisa. E João Batista, que fala de arrependimento, mas não fala do arrependimento com o objetivo de perdoar os pecados. Ele fala com o objetivo de quê? Porque o reino dos céus estava a chegar. Claro que uma coisa está ligada à outra. O reino dos céus está a chegar. Quem não se arrepender do seu pecado não pode viver o reino dos céus. Essa é que é a verdade, que a Bíblia nos diz. Quem não se arrepender do seu pecado não pode viver a vida que Jesus tem para ele. Pode ter uma vida até boa, pode viver bem, mas no fundo, sabe que, como dizem Romanos, quando pecamos, estamos separados de Deus. Então, se eu estou separado de Deus, eu já não estou bem. Se eu estou separado de Deus, eu já não tenho essa ligação com o Espírito Santo. Eu já não posso dizer... Pensa assim comigo. Há pouquinho cantámos aquela música linda que diz: temos um amigo, sem ele nada poderemos fazer. Se eu estiver em pecado, já não sou amigo. Se eu estiver em pecado, eu estou a dizer que o sacrifício que o meu amigo fez na cruz foi irrelevante para a minha vida. Então, nós temos que perceber a importância das nossas vidas, a importância das nossas decisões, a importância das nossas ações. Sem arrependimento, nós não podemos ser salvos por Jesus. Mas eu um dia aceitei Jesus e foi de convicção e me arrependi dos meus pecados e mudei, mas houve uma altura na minha vida em que eu me afastei dos caminhos, eu pequei, eu fiz não sei o quê. Ok. Eu posso renovar a minha aliança com Jesus. Eu posso e devo arrepender-me dos meus pecados. Não preciso aceitar Jesus outra vez, porque Jesus é o mesmo. Se eu aceitei uma vez, não preciso de voltar a fazer essa oração. Se eu quiser, fantástico. O que eu preciso é de, no meu coração, eu tomar a decisão de vou mudar, não vou fazer mais a mesma coisa. Jesus estende a mesma mão que estendeu naquela altura. O nosso amigo Jesus estende a mesma mão para ti e para mim. Tenha sido há 5, 10, 15, 20, 30 anos que a gente tenha aceito Jesus. A semana passada tínhamos pecado ontem ou anteontem. Jesus estende a mesma mão porque Jesus é amor, Jesus é o nosso amigo. Mas, como eu disse logo no início, para nós reconhecermos o pecado muitas vezes é preciso coragem. Porque às vezes tem a ver com hábitos que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, e nós temos que admitir que estamos mal, temos que admitir que não está bem. E a verdade é que o mundo tenta nos convencer que nós estamos bem, mesmo quando nós sabemos que fazemos coisas erradas. Eu lembro-se que eu costumo dar aquele exemplo daquela pessoa que quando vai ao café, beber o cafezinho todos os dias, rouba um reboçadinho que lá está, não é para a oferta, aquilo está lá, tipo 1 cêntimo cada reboçado. E a pessoa gosta de trazer o reboçadinho de mentol depois do café e tira. Porquê? Porque viu toda a gente tirar, mas também lá vê o preço, 1 cêntimo. Se tem um preço, quer dizer que tem que se pôr alguma moeda, certo? Não é? Mas como vê todos tirarem, a pessoa também tira. Sabe que não é certo, mas faz porquê? Porque os outros todos fazem. E nós, seres humanos, temos essa tendência de fazer aquilo porque os outros fazem. Deixem-me dar-vos aqui um parênteses para lembrar que isto vem do antigamente, muito antigamente. Eva, quando pecou e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela podia ter feito aquilo, mas Adão podia não ter feito. Porquê é que Adão fez? Porque foi igual ao que os outros faziam. É a mesma coisa do repousadinho. Claro que há aqui outras questões por trás espirituais, mas a verdade é que Adão podia ter dito assim: não, eu não vou tirar o repousadinho do café. Não, eu não vou comer do fruto só porque ela comeu. Eu vou pegar nela, vou levá-la à presença do Pai e vou pedir perdão pelo que ela fez e porque eu não tomei conta dela, não a vigiei, não a ajudei, porque ela é a minha ajudadora, mas eu também tenho que ajudar no dia em que ela está com dificuldade. Este era o papel que cada um devia ter feito. Não, ele fez igual ao que estava a acontecer. E muitas vezes nós fazemos igual ao que está a acontecer, porque o mundo diz que há coisas que são normais, há coisas que são aceitáveis. Por isso, hoje em dia, em muitas igrejas, o pecado é um assunto que não é popular.
é um tema que não faz parte das ministrações, porque as pessoas têm medo de ferir alguém. Não posso falar de adultério porque aqueles 3 irmãos dali estão em adultério. Não, eu não posso dizer que roubar é um pecado, porque eu sei que aqueles irmãos dali roubam, que é uma coisa impressionante. Na sua loja, no seu estabelecimento, na sua empresa, ao seu patrão. Não, eu não posso. Então não se fala de nada. Não, eu não falo que mentir é um pecado, porque eu sei que aqueles irmãos dali mentem. Ainda hoje mentiram de manhã quando disseram não sei o quê. E as igrejas ficam com medo de ferir as pessoas, mas não têm medo delas não irem para o céu um dia. E isto é que é o absurdo e é a idiosincrasia que anda na mente de muita gente, que é, eu não digo o que é o certo através da Bíblia para não ferir ninguém, e eu vou deixando que as pessoas se arrastem até ao inferno, em vez de poderem ir para o céu ter com o nosso amigo. Mas nós não devemos ter receio de dizer as coisas e de falar das coisas. E, na verdade, muitas igrejas pelo mundo fora só falam de bênçãos e de vitórias. E cada vez são menos as igrejas, que graças a Deus que ainda há muitas, que falam das coisas que devem ser faladas, daquilo que é certo e daquilo que é errado, mesmo dos temas que não são agradáveis. Porque Deus chamou-nos como igreja para falar da sua palavra. Deus falou-nos, nós podemos não ter louvor, podemos não ter muita coisa, mas palavra nós temos de ter sempre, que é para isso que o Senhor chamou a sua igreja, para haver palavra, para haver transformação, para haver mudança, que a gente possa adorar o Senhor através de outras formas, se for o caso, mas nós temos que fazer isso, temos de ter arrependimento. Por isso o Senhor hoje nos vem falar de arrependimento, porque está a chegar o reino dos céus, porque está a chegar um ano novo, está a chegar uma estação nova. E se nós queremos que o reino do Senhor chegue à nossa casa, à tua casa e à minha casa, eu tenho que estar preparado para isso. É como se fosse... Imagina, deixa-me dar um exemplo absurdo. É como se houvesse uma distribuição de encomendas. Imagina que o reino dos céus é uma encomenda. E no nosso prédio, na nossa rua, alguém bate à porta. É uma encomenda, é o reino dos céus a chegar. E quando chega à nossa porta, a gente viu toda a gente chegar, vai logo para a porta, nem espera toquem à campainha. E quando a gente fica assim, e para mim? Para ti não há. Porque não há arrependimento, porque há pecado. E nós fazemos o quê? Ficamos tristes e frustrados, mas tudo depende sempre de nós, da nossa decisão de mudança. Porque muitas vezes nós tentamos fingir que está tudo bem e não está. E, quer dizer, há quem perceba que não consegue fingir, mas muita gente tenta fingir. O que é que nós ganhamos quando fingimos que está tudo bem? O que é que nós ganhamos quando fingimos que temos uma vida santa? Nada. Enganamos-nos a nós próprios. O que é o certo? Arrependimento e buscar frutos de transformação, frutos de mudança, que é isso que o Espírito Santo nos fala aqui na sua palavra, é isso que o Senhor nos diz. Porque nós temos que mudar realmente de rota. Se nós estamos errados, nós temos que reconhecer que estamos no caminho errado. Eu não sei se aqui algum de vocês já alguma vez se perdeu. Hoje não, hoje a gente não se perde no trânsito, que a gente tem GPS, mas antigamente eu andava assim com o mapa de Portugal no carro, que a gente nunca sabe para onde é que ia, e às vezes as placas indicadoras não são grande coisa, e parava-se e a gente olhava para o mapa. E muitas vezes a gente, quando olhava para o nosso destino, estávamos 30 ou 40 km ao lado, tínhamos entrado na bifurcação errada. A rota da nossa vida é exatamente o mesmo. Nós podemos estar a caminhar sempre ao lado de Jesus e nunca conseguimos entrar na rota dele. Porquê? Porque há alguma coisa que nos faz uma separação, que é o quê? A nossa vida incorreta, a forma como nós andamos numa rota errada. Parece que estamos perto de Jesus porque o vemos, mas não o temos. E é diferente eu ter de eu ver. Eu vou ficar super feliz nestes 4 cultos de tabernáculos durante a semana com os testemunhos que nós vamos ter como igreja. Porque eu sei que temos nestes 3 anos muito testemunho de milagre, de bênçãos do Senhor. Eu vou ficar super feliz. Mas se eu não tivesse também um testemunho meu, eu pensaria, o que é que há na minha vida que Deus não está a fazer nada? E é isso que nós temos que perceber, que a gente se alegre com o testemunho dos outros, mas que a gente possa ser também um testemunho vivo dessa mudança e dessa transformação. Porque se nós não tivermos a vontade de mudar, então nós, na realidade, continuamos enganados até a nós próprios. Amém? Eu não estou a apontar o dedo a ninguém. Amém? Em primeiro lugar, é para mim esta ministração, para eu poder mudar, para poder ser melhor pessoa, melhor pai, melhor marido, melhor pastor, melhor discípulo, melhor amigo. Mas que nós possamos entender que, sem arrependimento, não há submissão a Jesus. Esta é que é a verdade que a Bíblia nos ensina. Se nós não tivermos arrependimento, nós não somos
submissos a Jesus, e se eu não for submisso a Jesus, eu estou completamente à deriva no mundo, completamente à deriva naquilo que o mundo tem para mim. E se eu não me arrepender e não buscar de Jesus essa submissão, eu não tenho mudança. E se eu não tenho mudança, eu fico exatamente na mesma. Se eu fico exatamente na mesma, eu estou na rota que não é a rota correta. Amém? Então, nós temos que perceber isso. Qual é o oposto que a Bíblia nos ensina? Qual é o oposto de submissão? Sabem qual é o oposto de submissão? No mundo, ensina-se, quando a gente anda na escola e aprende os sinónimos e os antónimos, não é? A gente aprende que o oposto, o antónimo de submissão é insubmissão, não é? A gente prefixa com o in. Na Bíblia, o oposto de submissão chama-se rebelião. E o que a Bíblia nos ensina é que rebelião é um pecado. Então, quando eu não sou submisso a Deus e à vontade de Deus, só por aí eu já estou em rebelião. Se eu estou em rebelião, estou em pecado. Não estou aqui a falar das submissões às pessoas que eu sei que muita gente aí fala que... Não, estou a falar de submissão a Deus. Essa submissão a Deus é algo que tem que existir na nossa vida, tem que existir no nosso coração. A Bíblia ensina-nos isto, que quem não é submisso é rebelde. Eu sei que isto é forte de ouvir, mas sei também... Sabes porquê que isto é forte de ouvir e difícil de ouvir? Porque o mundo nos vai ensinando, mais uma vez, que nós temos que decidir aquilo que nós queremos, fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero e porque eu quero, e não ligar para mais nada. E por isso é que é difícil nós sermos submissos. O mundo ensina-nos que quem é submisso, perdoem uma expressão, é um banana. Ou, não sei como é que se diz no Brasil, aqui diz-se um banana, alguém que é um molengão, lá diz-se babaca, não é? Acho que é assim que se diz. Ou seja, é alguém que todos fazem pouco dele, que todos abusam dele. Não é verdade. Ser submisso a Deus não quer dizer que ninguém vai abusar da minha vida. Quer dizer que eu declaro que Deus é o Senhor da minha vida e que eu me submeto à sua vontade, me submeto aos seus planos, me submeto à sua palavra, me submeto aos seus princípios. É isto que a Bíblia nos ensina. E eu prefiro viver por aquilo que a Bíblia nos ensina do que por aquilo que o mundo nos tenta ensinar, do que por aquilo que o mundo tenta dizer-nos. Claro que nós temos o direito de fazer as coisas à nossa maneira. Claro, Deus deu-nos uma coisa que se chama livre-arbítrio. Eu posso ir para a esquerda quando Deus me manda ir para a direita. Eu posso ir para a direita quando Deus me manda ir para a esquerda. Quando eu visto uma roupa de manhã e Deus me diz assim, não vistas essa roupa, eu posso vestir. Quando eu vou comer uma coisa, ou fazer algo, ou ter um compromisso com alguém, e Deus me diz, não faças isso, eu posso fazer. A escolha é minha, a semeadura é minha, a decisão é minha e a colheita também é minha. Eu posso fazer isso. A questão é, onde é que leva as minhas decisões? Onde é que levam as minhas decisões em insubmissão ou em rebeldia à palavra de Deus? Onde é que isso me leva? Vai-me levar ao céu? Lamento informar, não vai. Vai-me levar a ter uma vida plena com Jesus? Lamento informar, lamento desiludir, não vai. Vai-me levar a que o reino dos céus chegue a mim, à minha casa e à minha família? Lamento informar, mas não vai. Não sou eu que sou o arauto da desgraça. É a Bíblia que nos diz isto. Portanto, nós não podemos passar um paninho, pôr a brilhar e fazer de conta que está tudo bem, porque a verdade nos diz que não é isso. E se nós estamos a entrar num novo ano, se nós estamos a entrar num novo ciclo, então tudo o que nos leve para longe de Jesus não é uma boa opção de vida. Amém? Tudo o que nos leva para Jesus é uma boa opção de vida. Vai ser fácil tomar estas decisões sempre? Não. Vamos ser honestos. Não vai. Porque a nossa carninha aqui, a nossa picanhazinha, vai querer muitas vezes fazer o oposto daquilo que é a palavra de Deus. Cabe a quem? Cabe a nós, à nossa alma, à nossa mente, à nossa vontade, tomar a decisão certa se a nossa alma estiver alinhada com o nosso espírito, por sua vez está alinhada com o Espírito Santo. Se nós conseguirmos ter esta forma de vida, nós podemos contrariar a nossa carne e fazer a vontade de Jesus e andar da volta que Jesus tem. Então, uma boa opção de vida é estar com Jesus. Uma má opção de vida é andar diferente de Jesus. Deixa-me contar-te um pormenor sobre Jesus. Sabias que Jesus também teve um dia uma dúvida sobre o que é que devia fazer? Jesus um dia teve uma dúvida. Se devia fazer uma coisa
ou devia fazer outra. Jesus um dia foi com os seus discípulos, não é? Pedro, Tiago e João, não iam num barquinho, foram para o jardim do Getsemane. Eles ficaram a orar por ele, na realidade ficaram a ressonar por ele. É uma forma diferente de orar, é orar em sonhos, que eles adormeceram, segundo a Bíblia nos diz, e Jesus foi orar nesse jardim. E quando Jesus estava a orar, Jesus estava a perguntar, estava a falar com o Pai, estava a falar com Deus, e Jesus só disse uma coisa simples, em linguagem corrente: está difícil. Este cálice é muito pesado. Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Ou seja, Jesus tinha um caminho ou o outro. Jesus podia ter dito: não, está a ser muito pesado para mim, ver a forma como tudo está a acontecer, está a ser muito pesado. Mas Jesus escolheu fazer o quê? Ser submisso à vontade de Deus, ser submisso à autoridade de Deus e não ser um rebelde. Jesus não é um rebelde. Eu sei que no mundo tenta-se dizer que Jesus foi contra as coisas da sua era e não sei o quê. Jesus não foi contra nada disso. A Bíblia nos diz que Jesus cumpriu a lei. O que Jesus não se moldou foi ao mundo e às coisas erradas, às porcarias que o mundo tem, às regras que o mundo tem, aos maus hábitos que o mundo tem. Jesus não se moldou a isso e nós não nos devemos moldar. Então nós temos aqui o exemplo, se Jesus se submeteu à vontade do Pai, por quem sou eu para não me submeter à vontade do Pai? Nós temos que perceber isso. Temos que relativizar. Nós às vezes sentimos que somos os donos do mundo e nós só estamos vivos porque o Senhor soprou o seu sopro de vida em nós. Senão hoje não estaríamos aqui, provavelmente. Porque é o Senhor que nos tem guardado, é o Senhor que nos tem trazido a provisão necessária, é o Senhor que nos tem guardado dos acidentes. Então, andar em submissão é andar em bênção. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Não deixes que o mundo aí fora te diga: decide o que tu queres, és maior e vacinado, já tens mais que 18 anos, pagas os teus impostos, és um homem, és uma mulher livre, faz o que tu queres. Não te submetas a essas coisas que a Igreja ensina. A Igreja ensina o que está na Palavra de Deus. Isso é a mesma palavra. Sabem como é que, voltando aqui à nossa avózinha Eva, sabem como é que a serpente convenceu Eva? A Bíblia não diz em lugar nenhum que a serpente chegou, pegou no fruto, tapou o nariz da Eva. Não. A serpente enganou a Eva dizendo assim. Eva disse-lhe: não, Deus disse que não podíamos comer. Tens a certeza que Deus disse isso? Se calhar não foi isso. Se calhar Deus não disse isso. Se calhar foi o Adão. Tu ouviste da boca de Deus? Se calhar foi o Adão que não te transmitiu bem, aquele malandro. Estava ali a jogar PlayStation e não te conseguiu transmitir bem o que Deus disse. E aí Eva ficou na dúvida e, como tinha alguma rebeldiazinha já no coraçãozinho, fez o quê? Foi contra a palavra de Deus e fez da sua própria vontade. Sabem o que é que deu daí? É que nós estamos aqui hoje. Se não estávamos no jardim do Éden, viver felizes e contentes. Esta é a verdade. E nós temos que perceber que quem anda em submissão, anda em bênção. Mesmo que o mundo diga ao contrário. Lembro novamente, o Evangelho não é sobre bênçãos e vitórias. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho fala-nos sobre arrependimento e submissão. A consequência do arrependimento e submissão é que são as bênçãos e as vitórias. Porque o Evangelho fala-nos das dificuldades que a gente tem. O Evangelho mostra-nos, através, por exemplo, daqueles 12 homens que acompanhavam Jesus, que durante 3 anos e meio seguiram Jesus, viram os milagres de Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, oravam com Jesus alguns, mas percebiam que Jesus orava de dia e de noite. Mostra-nos que mesmo esses homens falharam. Porquê? Porque são homens. E nós também podemos falhar. Deixa-me dar-te uma notícia. Não és menos filho de Deus se um dia pecares. Não és menos filha de Deus se um dia pecares. Porque para o pecado há uma resolução. Foi o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se eu me arrepender dos meus pecados, não só o reino dos céus é chegado, mas o Senhor é fiel e bom para me perdoar os pecados. E pela sua graça eu posso retomar a minha caminhada com Ele. Eu estou num processo, eu aceito Jesus, estou num processo de vida que pode demorar 5, 10, 20, 30 anos, não sei os anos que o Senhor tem para cada um de nós, o nosso processo de maturidade, de crescimento espiritual. E nesse processo, tal como uma criança, qualquer dia vamos ter aqui uma bem pequenina, tal como uma criança que começa a gatinhar, que começa a andar, que começa a correr,
e vai cair muita vez. Nós, como seres humanos, também tropeçamos muitas vezes. Uns caem mais do que outros, depende da busca que fazem, depende da intensidade com que se envolvem com Jesus. Mas todos nós podemos cair. O truque, o segredo, é não ficar no chão quando caímos. É pedir ao amigo fiel, Jesus, dá-me a mão mais uma vez, Senhor. Me ajuda porque eu não quero voltar a cair naquilo. Me ajuda porque eu não quero voltar a tropeçar daquela forma. E Jesus, que é o nosso amigo fiel, nos estende a mão quando andamos em submissão. É bênção. E nós caminhamos. E daí a uns anos, nós tropeçamos cada vez menos, as quedas são cada vez menores e cada vez mais nós podemos ajudar outros que estão no seu processo de começar a andar, a perceber o que é a submissão, a perceber o que é o arrependimento, a perceber o que é a mudança. Porque sim, Jesus escolheu a tua vida e a minha para fazer a mudança da história nesta nação e nas nações da terra. Jesus não escolheu os anjos. Jesus não escolheu apenas Ele. Jesus não escolheu apenas o Espírito Santo. O Senhor escolheu a tua vida e a minha para fazermos a diferença. Para que hoje, através da nossa boca, através do nosso comportamento, os que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus, possam perceber, epá, se calhar vale mesmo a pena. Se calhar vale a pena mudar, porque se Ele mudou, se ela mudou, é porque há um Deus que existe, é porque há um Deus que cura, e um Deus que salva, e um Deus que perdoa. E quem te disser que não vale a pena o esforço que tu fazes para não pecar, está-te a enganar, está a tentar que tu aches que não vale a pena e que não te arrependas e continua tudo na mesma. E o inimigo vai sempre, o inimigo das nossas almas, vai sempre tentar fazer isso. O inimigo das nossas almas vai sempre tentar convencer-nos que não devemos andar em submissão a Jesus. Mas, na verdade, nós temos que andar em submissão a Jesus. Lembra-se aquela passagem muito conhecida que o Senhor tem lá em Lucas 9, 23, que o Senhor diz, se alguém deseja, como é que é? Seguir-me, lembram-se? Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me ou acompanhe consoante as versões. Isto chama-se o quê? Submissão. Chama-se eu deixar de ter a minha vontade própria para ter a vontade que Jesus tem para mim. Chama-se eu buscar do Senhor algo diferente. E é impossível eu estar perto de Jesus e não ser contagiado pelo seu amor, não ser contagiado pela sua santidade e isso não levar ao arrependimento. Arrependimento daquilo que eu faço errado, arrependimento daquilo que eu ainda não faço e que eu sei que eu deveria fazer. Mais uma vez, não é fácil, mas é possível. Depende tudo da nossa decisão. E quanto mais eu sou submisso a Jesus, mais fácil é eu estar perto de Jesus. Mais fácil é eu ter prazer em ouvir a sua voz. E nós estamos a iniciar um novo ano. E é importante nós percebermos que o Senhor Jesus, quando foi àquela cruz, lembra-se, Ele, um tempo antes, estava na dúvida se subia à cruz. Pensa se Jesus não tem subido à cruz. Se Jesus fosse indeciso como tu e eu somos às vezes. A história tinha sido diferente. Mas Jesus nunca foi insubmisso à vontade do Pai. Jesus nunca foi insubmisso à sua palavra. E o que nós percebemos é o ganho que isso trouxe para nós. Então, tu hoje podes não estar a ver. Deixa-me dizer-te uma coisa. Sem contar com aquelas pessoas que chegaram a Portugal há pouco tempo, que esses então vão ser um exemplo claríssimo. Quantas pessoas novas tu conheceste na tua vida no último ano? Mais do que 5 pessoas? A maioria de nós? Se calhar o Josué se conheceu umas 30 ou 40 ou 50 no último ano, mudou de país, só isso, não é? Quantas pessoas conheceste novas na tua vida? Não estou a falar de relacionamento. Pessoas com quem tu, se calhar até tens um contacto, até se vis na rua, se vis nas compras, conheces alguém com quem te começaste a cruzar no trabalho. Se calhar, pelo menos 5 pessoas no último ano. Se pensarmos nos últimos 2 anos, se calhar 10 ou 20. Ou seja, entrou na nossa vida, nos últimos 5 anos, garantidamente umas 100 pessoas novas, na vida de cada um. É ou não é? Agora vê, nós aqui hoje estamos 20 pessoas. Se cada um de nós tem 100 pessoas que entrou na nossa vida nos últimos 5 anos, já estamos a falar de 2.000 pessoas diferentes que podem ser impactadas através da nossa vida e do nosso comportamento. Portanto, da mesma forma que a decisão que Jesus teve de ser submisso à palavra de Deus afetou a vida de milhares de milhões, a nossa decisão de sermos submissos à palavra de Jesus vai afetar a vida
de centenas de milhares de pessoas, das que já conhecemos hoje, fora das que ainda iremos conhecer até o último dia das nossas vidas. Então, não é em vão que é importante o Senhor hoje falar-nos sobre arrependimento neste momento em que nós estamos a iniciar um novo ciclo, a iniciar uma nova estação, a iniciar um novo ano. Porque nós temos esta tendência natural de fazer as coisas como nós queremos, de tomar as nossas decisões. E realmente, se nós não nos arrependermos do que está errado, nós vamos continuar a fazer o quê? A tomar as nossas decisões, continuamos a ser senhores da nossa vida? Não, eu não preciso de mudar. Está tudo fantástico. Eu tenho tudo controlado, está tudo bem. Não, esse problema, não, eu isso controlo. Não, essa coisa que eu não, eu isso controlo. É só quando eu quero. Normalmente aquelas pessoas que têm um problema e que têm que mudar, dizem sempre, se eu quiser mudo já amanhã. A realidade é que nunca mudam. Todos nós já ouvimos situações de pessoas que têm problemas com uma adição qualquer, por exemplo, com o álcool, e quando se pergunta, mas tu não percebes que o álcool está-te a fazer mal à saúde? Tu não percebes que o álcool está a fazer mal à tua família, está a fazer mal à tua empresa, à tua profissão? Ah, mas se eu quiser eu paro já amanhã. E a realidade é que a pessoa diz isto, mas não para. Porquê? Porque é preciso tomar uma decisão. E o nosso arrependimento em relação ao pecado, em relação àquilo que nós temos que mudar, é exatamente a mesma coisa. Ou nós tomamos a decisão, ou continuamos a comportar-nos da mesma forma, continuamos a ter as mesmas decisões e continuamos a fazer o quê? Sabem, quem não se arrepende sabe o que é que se torna? Torna-se um especialista em justificar. Com Deus, porque às vezes o Espírito Santo aperta um pouquinho e a gente começa a justificar. Não, eu não consigo, eu não leio a Bíblia, Senhor, porque não tenho tempo. Porque são só 24 horas. Se tivesses feito o dia com 30, eu aí conseguia. Mas só com 24 eu não consigo. Fizeste mal. A divisão das horas, do dia e da noite, tinha que haver, em vez de ser 12 de noite e 12 de dia, tinham que ser 20 de dia e 4 de noite. E aí eu já consegui. A gente começa a ficar experts, especialistas em justificações. Justificamos à nossa esposa, justificamos ao nosso marido, justificamos aos nossos filhos, justificamos a Deus. Começamos a justificar coisas em vez de fazer o quê? Mudar. O mais fácil é mudar. E é o que nós fazemos porque a nossa carninha não nos deixa e porque muitas vezes nós temos os nossos ouvidos completamente tapados. E quando nós fazemos isso, quando o Espírito Santo nos questiona e nós nos escondemos atrás da vida difícil que temos e das circunstâncias difíceis, isto mostra que nós estamos longe de viver a vida plena que Jesus tem para nós. Lembram-se que Jesus diz na sua palavra: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor Jesus salvou-nos quando subiu naquela cruz. Quando o Senhor Jesus subiu naquela cruz e entregou a sua vida por cada um de nós, quando depois, ao fim do terceiro dia, o Senhor subiu aos céus, nós ganhamos o privilégio, a honra de sermos chamados filhos de Deus por esse sacrifício. Jesus deixou de ser o unigénito Filho de Deus para ser o primogénito Filho de Deus. Nós passamos a ser irmãos de Jesus e podemos ser chamados de filhos de Deus se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isto é algo que é fantástico que o Senhor Jesus nos fez. Os nossos pecados são perdoados. A esperança da vida eterna é algo que é real. A esperança de viver com Jesus para sempre. Só que Jesus ainda nos diz algo mais. Além disto tudo, que já é algo fabuloso, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então isto quer dizer o quê? Que eu posso ir para o céu, tenho uma vida sem pecado, mas nunca experimento a vida em abundância de Jesus. Porque uma coisa não é obrigatória. Eu posso ir para o céu sem experimentar a vida abundante. O que é a vida abundante? Os milagres, os prodígios, as maravilhas, eu ser usado por Deus para fazer coisas, Deus usar a minha casa para ajudar pessoas, Deus usar a minha vida para ajudar pessoas. É isto que é viver a vida e vida em abundância. Eu ver coisas acontecerem que eram impossíveis de acontecer, eu começar a viver esse reino dos céus diariamente. Isto é a vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Mas se eu não mudar alguma coisa na minha vida, se eu não mudar de rota, eu até poderei não estar em pecado e ir para o céu, mas eu não vou viver essa vida abundante que o Senhor tem para mim. Vou ver sempre, como eu disse há pouquinho, vou sempre ouvir testemunhos dos outros e nunca vou ver Deus fazer nada na minha vida nem na minha casa.
E eu acredito que isso seja uma frustração para quem viver uma situação dessas. Glória a Deus que não é o meu caso, que eu tenho muito milagre. Deus abençoa-nos muito, muito. Milagre de vida, então, que o Senhor nos dá é fantástico. E deixa-me dar-te um exemplo porque é que é importante esta submissão à palavra de Deus. Eu estou quase a terminar. Pensa num lago. Imagina um lago qualquer que tu conheças. Quem conhece Israel pensa logo no lago da Galileia, que é quase um mar, é um lago imenso. Pensa num lago. Um lago grande. O que é que o lago tem? Além de peixes, algas, batráquios, o que é que o lago tem? Essencialmente, água. Não é? Não é preciso fazer um mestrado na NASA. A gente sabe. Um lago normalmente tem água. A água é toda igual no lago? É. Estamos a falar do lago, não estamos a falar ali da zona de Constância, onde é a confluência dos rios. Não sei. Quem não conhece Constância pode um dia lá ir. É a terra onde nasceu Luís de Camões. É onde se junta o rio Tejo e o rio Zézer, se não me engano. E aquilo faz ali uma coisa engraçada, muito gira. Mas, falando de um lago, a água é toda igual num lago? É. Se o lago for de água doce, que normalmente os lagos são de água doce, a verdade que nós vemos é que a água é doce nesta ponta do lago, a água é doce na outra ponta do lago. A água é exatamente a mesma. Então, se a água é toda igual, diz-me lá uma coisa. Porque é que a cor do lago não é toda a mesma? Vou dar outro exemplo. O próprio mar. Porque é que se nós formos numa ponte sobre o mar, nós percebemos que a cor do mar não é toda a mesma? Porquê? Depende da profundidade da água. Depende da profundidade do lago. A cor varia por causa da profundidade da água. Porquê? Porque a cor é resultado dos raios solares que incidem na água. Então, se depende da quantidade de água, a nossa vida é exatamente assim. O que Deus tem para nós é exatamente igual para todos. O reino dos céus não é diferente para a Lucilene e para o Vítor. O reino dos céus é o mesmo para todos. O reino dos céus é o mesmo para mim e para ti. O mover profético de Deus é o mesmo para ti e para mim. O mover sobrenatural de Deus é o mesmo para ti e para mim. É exatamente o mesmo. O sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário é o mesmo para ti e para mim. O momento em que Jesus estava a dizer que o cálice era muito pesado, era a pensar em ti e em mim. Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando o Senhor aqui diz que é para nós de forma igual, não interessa se eu tinha 10 pecados e tu tinhas 3, se eu tinha 1000 e tu tinhas 4000. A questão não é essa. O sacrifício de Jesus é o mesmo. A vida abundante que Jesus tem para nós é a mesma. Então, porquê é que uns vivem o mais de Deus e outros não vivem o mais de Deus? Porquê é que uns vão viver o reino de Deus e outros vão ver Jesus a passar no comboio? E a gente fica tipo pinguim de Madagascar, a sorrir e a acenar. E porquê é que outros entram no comboio com Jesus e o abraçam e dizem: amigo, amigo, fiel, sem ti nada poderei fazer. Porquê é que uns dizem isto e outros ficam só a sorrir e a acenar? É como o lago. Depende da profundidade. Neste caso não da água, mas da profundidade do nosso relacionamento com Jesus. Se o meu relacionamento for profundo, eu tenho uma cor diferente do que aquela parte do lago que não tem um relacionamento profundo. Se o relacionamento for profundo, eu tenho mais Deus na minha vida do que se o relacionamento não for profundo. Porquê? Porque o Deus é o mesmo, a bênção de Deus é a mesma, o sobrenatural de Deus é exatamente o mesmo. Mas sou eu que me dou mais a Deus, sou eu que tenho essa profundidade com Deus, sou eu que tenho essa profundidade maior com Deus na minha vida. E quanto mais isso acontece, é quando há arrependimento e submissão na minha vida. Eu nunca irei para o profundo do lago. Fazer-te uma pergunta. Alguém consegue ir ao fundo do lago sem entrar na água? Alguém consegue mergulhar no lago sem entrar na água? Ninguém consegue entrar no profundo de Deus se não mergulhar em Deus. Por isso é que o profeta Ezequiel teve aquela visão, né, em que um anjo vai levando e a água, ele vai andando. Né? O anjo não o obriga a entrar na água, por menor, isso já nos ministrou sobre isso uma vez. O anjo diz, vamos, mas ele toma a decisão de meter os pezinhos na água. E a água vai subindo aqui pelos artelhos, chega aos joelhos, chega aos lombos, até que chega cá acima. Foi sempre decisão do profeta
na visão, entrar na água. É sempre decisão nossa mergulharmos no lago, mergulharmos em Deus. É sempre decisão nossa. Sem submissão e sem arrependimento. Eu não vou mergulhar, vou ficar a chapinhar. Tipo criança na praia. Brinca muito naquela coisinha, naquela aguinha rasa. Quando eu me submeto ao Senhor, quando eu tenho esse arrependimento, eu mergulho de cabeça na água que o Senhor tem para nós. E quando isso acontece, o nosso relacionamento deixa de ser superficial e passa a ser um relacionamento profundo. Eu não sei se costumas ver aqueles programas da National Geographic, aqueles programas engraçados, bem giros e bem didatas, sobre a vida animal. Não sei se sabes, mas há espécies de peixes, e não só, que só existem nos lugares profundos. Tanto que até há espécies que não têm olhos, não é? Porque vivem em lugares tão profundos que a luz do sol não chega, e elas têm sonares e têm outras formas de andar na água. Ou seja, há espécies que andam na superfície da água e há espécies que andam na profundidade do lago da água. Da mesma forma, há experiências para quem anda na superficialidade com Deus e há coisas novas para quem anda no profundo com Deus. E eu vou buscar coisas novas de Deus para a minha vida e para a minha casa quando eu decido entrar nesse profundo. Quando eu decido entrar no profundo, eu vou conhecer vida que eu não conhecia antes até entrar no profundo. Da mesma forma, quando o primeiro cientista pôde entrar num submarino e andar 300 metros lá debaixo d'água, que não conseguia porque não tinham ainda a capacidade de sem morrer, ele viu espécies que não sabia que existiam e que ninguém dizia que existiam. Da mesma forma, tu não conheceste ainda de Deus aquilo que Deus tem sequer para te mostrar, nem uma ínfima parte. E nós temos que aprender neste ano a mergulhar no profundo de Deus. Por isso é preciso haver o quê? Arrependimento e submissão. Por isso nós devemos avaliar neste tempo, antes de tabernáculos, avaliar a nossa vida, ver o que é que há que nós temos que nos acertar com Deus, ver o que é que há que nós precisamos de renovar na nossa vida para podermos mudar. Amém? Quem quer mudar neste novo ciclo? Eu quero. Então vamos ficar de pé nos nossos lugares para nós orarmos, para nós podermos adorar o Senhor, para nós podermos ver o que Deus tem para nós. Porque se é preciso arrependimento, hoje é o tempo certo, hoje é o dia certo para haver arrependimento. Se tens falta de submissão na tua vida, deixa-me pedir perdão de uma coisa. Se de alguma forma eu afrontei alguém ou coloquei uma mágoa em alguém quando eu disse que o oposto de submissão é rebelião, eu não chamei rebelde a ninguém. Mas se eu fiz isso de alguma forma, por ter sido muito incisivo, eu peço perdão porque a intenção não é trazer mal a ninguém. A intenção não é ferir ninguém. A intenção é mostrar que eu, às vezes, sem perceber aquilo que eu estou a fazer, eu estou a entrar num nível de antagonismo com a palavra de Deus, num nível completamente diferente e que me vai levar a ser considerado um rebelde pelos princípios de Deus. E eu vou deixar de ter tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário. E isso é o que nós não podemos perder. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos um pouco. Senhor Jesus, muito obrigado porque subiste àquela cruz um dia. Senhor Jesus, muito obrigado porque naquele jardim tu tomaste a decisão de cumprir a vontade de Deus, de ser submissa à vontade do Pai. Muito obrigado porque escolheste a minha vida e a vida dos meus irmãos. Escolheste esse cálice difícil, esse cálice pesado, esse cálice doloroso, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Eu hoje te peço, Senhor, que nos possas mostrar neste dia que, Senhor, não só neste dia hoje que estamos aqui, mas nestes dias que ainda faltam até tabernáculos, tu nos possas mostrar, Senhor, se algum de nós está a andar numa rota errada, se algum de nós está a andar num caminho que não é o teu, se algum de nós está a andar de uma forma que não é submissa à tua palavra. Fala connosco, Senhor Espírito Santo, te damos essa liberdade, te damos liberdade de falar aos nossos corações, te damos liberdade de nos alertar para o que estamos a fazer de errado, porque nós queremos verdadeiramente mudar, queremos entrar neste novo ciclo, neste novo ano com mudança. Queremos entrar, Senhor, sem pendências na nossa vida, Senhor. Se é preciso liberar perdão, que a gente possa perdoar, Senhor, pessoas. Se é preciso nos humilharmos e irmos pedir perdão a alguém, que a gente vá pedir perdão a alguém, mas que a gente não perca esta oportunidade, Senhor, do arrependimento e da submissão. Toca no nosso coração, Senhor, te peço.
Mostra-nos, Senhor, que não somos donos da nossa vida. Mostra-nos que não somos tão importantes como nós pensamos que somos. Mostra-nos que nós devemos ser humildes, devemos diminuir para que Tu possas crescer em nós. Mostra-nos, Senhor, a importância do nosso coração estar alinhado contigo, Senhor Jesus. Mostra-nos a importância, Senhor, de mergulhar nas Tuas águas. Mostra-nos, Deus, se há manias que nós temos, se há conceitos, se há preconceitos, se há maus hábitos, más decisões que nós fomos tomando ao longo da vida, que hoje, por mais difícil que seja, seja o tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, seja o tempo de nós voltarmos a Ti, Senhor, seja o tempo de nós voltarmos a falar contigo, sem máscaras, sem estratégias de engano, sem tentar ocultar alguma coisa do Deus Todo-Poderoso de quem não se consegue ocultar nada. Nos rendemos a Ti, Senhor, nesta manhã. Pedimos que possas vir falar connosco, que nos possas ministrar, Senhor, que nos possas trazer direção, que nos possas trazer arrependimento também, meu Deus. Usa este tempo, Senhor, para falar com cada um de nós, que enquanto nós Te adoramos, Senhor, que enquanto Tu nos ministras através da música, Senhor, Tu nos possas ajudar a enfrentar essa mudança em nós. Dá-nos coragem, Senhor. Talvez o que nos falte seja a coragem para tomar a decisão certa. Talvez o que nos falte seja a coragem para tomar a decisão de mudar. Talvez o que nos falte seja a coragem para dizer: eu não quero ser mais assim. Eu cansei de ser assim. Eu quero experimentar coisas de Deus que eu nunca experimentei. Eu quero viver coisas com Deus que eu nunca vivi. Eu quero ser como o apóstolo Pedro, que andava na rua e a sua sombra curava. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ter os Teus dons, Senhor Espírito Santo. Eu quero que os Teus dons sejam ativados na minha vida para que nós, como corpo de Cristo, possamos edificar outros, possamos levar o Teu reino a outros. Nós queremos, Senhor, que o Teu reino possa chegar à nossa casa. Queremos, Senhor, que Tu possas ter prazer na nossa presença, ter prazer em ouvir a nossa oração, ter prazer em escutar a nossa adoração. Enche-nos, Senhor, desta manhã da Tua presença. Senhor Espírito Santo, vem encher-nos de Ti. Vem encher-nos do Teu amor, vem encher-nos da Tua graça, vem derramar sobre nós o Teu poder como homens, como mulheres que Te buscam, que precisam de ser cheios de Ti, Senhor. Vem mudar-nos para não sermos mais os mesmos, para sermos capazes também, Senhor, de tomar as decisões certas, para sermos capazes, meu Deus, de Te buscar de uma forma mais clara ainda, Senhor. Usa este tempo, Senhor, para falar com cada um de nós, meu Deus. Usa este